Olha, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade de Aracaju, Dilermano Júnior, ele conversou conosco aqui no Balanço Geral quando estava em Israel e também quando estava na Jordânia, já em deslocamento. Secretário, prazer em cumprimentá-lo hoje ao vivo, não é no telão. Qual o sentimento? Você chegou em Aracaju no sábado, não é isso? Exato. Sentimento quando pisou o solo aracajuano. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e uma satisfação maior ainda de ter retornado para casa. Dado o grande problema que vem se agravando agora em Israel, a gente sabe que dificilmente nós conseguiríamos ficar com segurança lá devido a tantos bombardeios que têm acontecido, não só nas principais cidades, Jerusalém e Tel Aviv, como agora em todo o Estado de Israel. Então é uma satisfação muito grande estar aqui, tranquilo, abraçando a família, tentando voltar ainda à rotina normal. Digo a você que depois de 10 dias, essa foi a minha primeira noite de sono completa, onde deu para descansar um pouco realmente. No sábado você inclusive foi recebido pela prefeita, pelo secretário Itamar, que é o esposo da prefeita, eles foram lá lhe receber no aeroporto. A prefeita, o secretário, ambos me deram um maior apoio, assim também como o vereador Lúcio Flávio se manteve o tempo todo ligado com a gente, dando apoio moral, porque num momento como esse, tudo aquilo que você puder escutar de bom e de força te fortalece. É uma situação muito complicada, muito diferente de tudo aquilo que a gente vê ou já viu no nosso cotidiano. Secretário, para que as pessoas compreendam, o que é que você foi fazer lá em Israel? Qual a atividade que você foi fazer lá? Veja, existe um instituto de lideranças, numa universidade na cidade de Farsava, onde ela reúne pessoas, gestores do mundo inteiro, não é só do Brasil. Tanto é que nós tínhamos junto com a gente lá delegações da Guatemala, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, enfim, da América Latina toda. Então, eles trazem tudo aquilo que há de melhor na gestão de municípios, seja na área de tecnologia, inovação, na voluntariado. Hoje, em Israel, a cada 3 pessoas, uma exerce um trabalho voluntário e muitas dessas pessoas realizam mais do que um trabalho voluntário, seja na saúde, seja na segurança, seja com crianças, com adolescentes, enfim, é um trabalho muito bonito realizado no Estado de Israel. Como é que você definiria, por exemplo, a vida em Israel, obviamente, antes da guerra? É uma vida normal, é um país normal, desenvolvido, muita tecnologia, vida noturna, como é que funciona lá? É 100% normal, é como se fosse aqui no Brasil, você tem a liberdade de escolher onde ir, o que assistir, quem são seus amigos, qual é a sua religião, tudo lá é muito respeitado. Nós tivemos a oportunidade de participar de um programa que está sendo desenvolvido na universidade em Haifa, onde eles têm vários líderes religiosos de várias regiões do Oriente Médio para se conhecerem e fazerem um trabalho para que a religião nunca esteja acima do ser humano, ou seja, o ser humano tem que vir em primeiro lugar. Então eles estão tentando dirimir, tirar todas aquelas indiferenças que existem entre os povos, entre as religiões, para que eles consigam se respeitar e ter uma boa convivência. Essas pessoas, ao longo do tempo, elas serão formadas e capacitadas para chegarem nas suas comunidades e levar esse aprendizado para que a religião não se sobreponha ao ser humano. Ou seja, mesmo o povo judeu sendo do judaísmo, lá se respeita o cristão, lá tem igrejas evangélicas, tem igrejas católicas, Jerusalém, por exemplo, tem uma força muito grande, e se respeita também os muçulmanos, ou seja, qualquer religião lá é respeitada, lá não tem história de as mulheres serem obrigadas a usar burca, não tem nada disso. Não, lá as mulheres elas utilizam a roupa que elas quiserem, se vestem da melhor forma, como se sentem confortáveis. É uma educação exemplar, é uma disciplina exemplar, basta lhe dizer que muito em breve ia acontecer um evento LGBT lá. Ou seja, tem liberdade. Tem essa liberdade. Eles respeitam as mulheres, eles respeitam o pessoal do LGBT, enfim, ninguém trata mal ninguém porque escolheu ser ou agir de uma maneira diferente daquilo que se prega. Vejam, no Irã, as mulheres não têm vez, elas têm que se vestir de um modo determinado. Gays são assassinados, então não existe respeito. Pelo contrário, o que a gente vê, o que a gente tem entendido perante a todos esses conflitos é que todo recurso arrecadado é para poder se proteger
com o exército local para poder atacar e dizimar Israel. Ou seja, acabar. Eles querem aniquilar o povo, o Estado e tomar conta da terra. O Irã, desde 1979, com a Revolução que elevou ao poder os ayatolás, virou um dos países mais fechados, fundamentalistas do planeta. Lá, de fato, não existe nenhum tipo de liberdade, isso é importante que seja dito. Agora, secretário, o senhor estava lá tranquilo, participando dos eventos, um país normal, a partir de quando deixou de ter tranquilidade? Foi na madrugada de quinta para sexta, quando nós retornamos de um evento e ficamos sabendo que Israel tinha atacado o Irã. Aí, nesse momento, todos foram orientados do que poderiam fazer e sofrer nas próximas horas, né? E quando eu estava dormindo na madrugada, eu levantei, fui ao banheiro, quando retornei, eu falei, poxa, eu acho que eu escutei um barulho. Nesse barulho eu voltei meu celular vibrando e acendendo uma luz piscando o tempo todo, dizendo alerta extremo. Então, naquele momento, você tinha 1 minuto e meio para se dirigir ao bunker, para poder se proteger do jeito... Botar uma roupa rapidamente ali. Fábio, nós ficávamos com uma mochila preparada, tá? Então, tinha uma troca de roupa, alguns alimentos, água, para que a gente não sabia quanto tempo nós passaríamos dentro do bunker, né? Acho que o maior tempo que nós ficamos foi 1h30, 2, mas chegamos aí 10 vezes no mesmo dia para o bunker, de tantos alarmes que soavam de alerta que havia mísseis na direção de onde estávamos, apesar de não ter caído nenhum muito próximo à nossa região. Então, mas mesmo assim, é uma sensação muito, muito difícil, muito diferente, muito tensa, porque mesmo estando protegido num bunker, você escutava os estrondos, abafados, mas você escutava. Então, é uma sensação muito, como é que eu posso te dizer assim, você fica sem ação. Você fica totalmente sem ação. A partir daí, como é que foi a rotina de vocês? As atividades para as quais vocês foram para lá, acessaram, Sim. Aí foi só questão de segurança a partir daí? Questão de segurança, ficávamos hospedados no alojamento da universidade, porém, ao longo da tarde nós tínhamos algumas atividades, né? Onde nós conseguimos assistir um filme que foi editado pelo próprio Hamas na época da invasão de Israel em 7 de outubro de 2023. Então conseguimos enxergar o que é de fato o Hamas e o que Israel sempre fez, ou seja, ele sempre se defendeu daqueles que tentavam se apossar e aniquilar a população de Israel. Então, e fizemos também alguns cursos na área de segurança, tentando entender um pouco mais. Não. Nós iríamos no dia seguinte, a Jerusalém, mas infelizmente não foi possível. Não foi possível. Certo. Então, a partir desse momento, você falou que foi da noite de quinta para sexta. De quinta para sexta. Sim. Então, a partir daí, vocês ficavam em alerta. No alojamento. Mas qual era a assistência que vocês tinham, por exemplo, do governo de Israel? A partir daí, passou a ter alguma assistência da Embaixada Brasileira? Veja, o Estado de Israel esteve o tempo todo junto com a gente, tá? Toda a assistência possível e necessária, eles estavam mantendo comunicação com a gente através do Ministério das Relações Exteriores. E eles disseram, aguardem que no momento certo nós vamos tirar vocês daqui. Inclusive, hoje estão sendo repatriados muitos israelenses. Para você ter ideia, tem 100 mil israelenses querendo voltar para Israel mesmo no momento de guerra. Eles fizeram um recrutamento agora com a reserva. Vou dar um exemplo, 1.000 pessoas estamos recrutando nesse momento, apareceu 1.200 pessoas, ou seja, 20% a mais do que foi solicitado, tamanho a crença, a gratidão, a luta que eles têm para poder manter o povo, porque o que eles dizem, o Irã, ele quer aniquilar o nosso povo e nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, porque uma bomba atômica que cair no Estado de Israel some tudo. O que é que eles falam, por exemplo, sobre Gaza? Sim. Porque houve muito comentário, muita imagem, é um genocídio que está sendo patrocinado pelo governo de Israel contra os palestinos de Gaza. O que é que eles falam sobre Gaza? Veja, nós inclusive faríamos uma visita na fronteira com Gaza, tá? Que seria na semana subsequente. Infelizmente não tivemos a oportunidade, né, de conhecer, e o que se ouve muito, que você vê nos jornais o Ministério da Saúde diz que morreram tantas pessoas, 1.000 pessoas em Gaza, mas o Ministério da Saúde é o Hamas. Então Gaza é controlado pelo Hamas.
Então, é difícil você conseguir entender. Por exemplo, disseram que 50 mil mortos só estava acontecendo naquele momento no Hamas, mas o Hamas não conseguiu dar os nomes de todos os mortos. Então, é muita desinformação que acontece. E assim, veja, Israel ou elimina esse problema que está querendo eliminar o problema, o Estado de Israel, entendeu? Ou eles vão ser eliminados. Então eles precisam avançar preventivamente para que seja feito. Crianças, idosos, vejam. Pessoas o Hamas, que não são do Hamas? O Hamas, por todo o documentário que nós vimos e nos foi transmitido, o Hamas ele usa a sua própria população como escudo humano, tá? Então hoje os quartéis generais são embaixo de hospitais, embaixo de escolas, é subterrâneo. Então, dificilmente você consegue separar quem é, quem não é. Entendeu? Não existe lá em Gaza, tipo, ali é o quartel-general, ali é o exército. Não, é tudo subterrâneo. Então o cara entra pro túnel de chinelo e bermuda e sai de lá com a farda. Ele entra novamente e sai de chinelo, camiseta, etc. Então você não consegue identificar, né? E assim, um dos documentários narrados pelo Hamas que nós assistimos lá, um terrorista, ele já tinha matado mais de 10, 15 pessoas nos kibbutz, que ficavam na fronteira de Gaza, né, que são, na maioria ali eram imigrantes, da América Latina inclusive. Ele falava, ele ligou pro pai dele e dizia: papai, eu matei 10 aqui com minhas próprias mãos e vou matar mais. Ele, meu filho, vai e acabe com esse povo. Chamava a mãe para poder elogiar o filho, que o filho era um soldado que tinha que ser honrado, etc. Então assim, vejam, olha só o tamanho da atrocidade da cultura, né, desses terroristas do Hamas. Agora, obviamente, não são todos. Existe ali uma população que é refém desse terrorismo, né, que é refém. Agora, secretário, como foi a sua saída de Israel? Bom, nós fomos orientados um dia antes que a gente ficasse pronto, de tal hora a tal hora, que nós seríamos resgatados através de um ônibus que passaria em Tel Aviv e seguiríamos em sentido à Jordânia, a fronteira da Jordânia. Então, fomos acordados, olha, o ônibus chegou, agora é hora, porque a inteligência acabou informando que haveria uma brecha, né, segundo as informações deles, que a gente poderia estar saindo de segurança naquele momento. Vai ser tal hora, fique de prontidão, na hora a gente Exatamente, é nesse horário. Tanto é que não disseram o caminho, não falaram o hotel que nós ficaríamos na Jordânia, só disseram o seguinte: terá uma duração de 1h30, 2 horas até a fronteira. E lá esse percurso foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Na Jordânia também, tudo tranquilo? Fomos recebidos pelo embaixador do Brasil na Jordânia, que nos deu total atenção lá e nos acompanhou até o hotel na capital Amman, e até que todos estivessem totalmente acomodados, ele se manteve dando esse suporte. E na nossa saída também. E aí você pegou o voo na Jordânia, foi para o Catar? Fomos para o Catar, do Catar, Guarulhos, Aracaju, 33 horas aí. Certo. Né? Não havendo guerra, em tempos de paz, você recomendaria uma visita a Israel? Eu retornaria a Israel. Você retornaria? Eu retornaria em tempos de paz? Em tempos de paz. Eu acho que é um país rico, religiosamente. Eu acho que é um país muito rico de informação, de tecnologia para todas as áreas. Nós estamos há anos-luz, entendeu? Daquilo que eles são hoje, das soluções tecnológicas. É triste a gente entender e ver hoje que um hospital de pesquisa da área da saúde, que tanto poderia contribuir, né, com o mundo, né, na área de soluções, foi destruído, mas eu tenho certeza que eles reconstruirão muito rápido tudo isso, até porque eles têm um lema: o indivíduo em primeiro lugar, o nosso povo, os civis, entendeu? Então, e esse cuidado é para todos, não é somente para aqueles que estavam lá, porque eles diziam a gente: vocês são nossa família e da nossa família nós cuidaremos. Então, todo momento que nós estivemos lá, fomos muito, muito bem cuidados. Perfeito. Armando, lhe agradeço, bom vê-lo aqui, e oportunamente a gente vai lhe convidar para falar sobre a secretaria. Hoje a gente falou, claro, que eu acho que é um momento importante, é um momento que o mundo está apreensivo e a gente espera que a paz ela reine. Obrigado. Com certeza, te agradeço mais uma vez. Obrigado. Viu?